Meu nome é Giane Vidal, eu sou jornalista, tenho 50 anos. Eu vim de uma família desestruturada, né? Por conta da separação dos meus pais, que eu tinha apenas 5 anos de idade quando eles se separaram. Por conta, acho que desse período que eu fiquei ausente da presença dos meus pais, eu senti uma carência muito grande. Embora na época eu não tinha noção disso, mas isso foi se refletindo depois no meu desenvolvimento, na adolescência. Eu me tornei uma jovem muito retraída quando eu estava em público. Por exemplo, na escola eu sofria bullying até por conta do meu sotaque, né? E na vida amorosa, eu nunca fui uma menina assim de namorar muito, por conta dessa minha dificuldade de me abrir, de me aproximar, de estar perto das pessoas. Eu sempre me excluía porque eu tinha medo de ser rejeitada, sabe? Aquela coisa de você, vou abrir a boca, vão rir de mim, então vou ficar quieta. Então, muitas das vezes, os rapazes chegavam perto de mim e eu simplesmente me fechava. Eu não dava abertura para as pessoas se aproximarem, né? Só que assim, com o tempo, eu fui me soltando. Só que fui me soltando não porque eu tinha superado aquele complexo. É como se eu tivesse vestido uma capa, sabe? Para que as pessoas não percebessem quem eu realmente era, aquela pessoa insegura, complexada. Eu comecei a assumi uma postura de uma pessoa extrovertida, então comecei a fumar, comecei a beber, comecei a sair na noite com os amigos da escola, colegas, né? Porque amigo de verdade eu nunca tive nessa época. Por quê? Porque eu não deixava as pessoas se aproximarem de mim a ponto de criar uma intimidade, de criar um vínculo, porque eu tinha esse receio, então assim, eu me fechava. E aí, meu fundo de poço foi quando, aos 18 anos, eu trabalhava num banco na época e eu comecei a me envolver com uma pessoa que trabalhava comigo. E essa pessoa era casada e eu sabia que ela era casada. Só que assim, eu me envolvi de uma tal forma que eu não conseguia falar não para aquele relacionamento. Que eu não posso nem julgar dizendo que a pessoa me enganou, porque eu sabia da real condição e que ele nunca se dispôs a ficar comigo. Dizia que gostava de mim, mas não estava disposto a largar a família para ficar comigo. E eu levei isso durante um ano, sofri muito por conta disso, né? Por causa desse relacionamento, eu comecei a me afundar ainda mais. Eu estava muito mal por conta desse relacionamento, né? Porque eu me sentia muito desvalorizada, né? E aí chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero mais para mim. Eu não quero mais esse relacionamento. Cheguei para essa pessoa e falei. Mesmo gostando dele, eu tomei essa atitude porque eu tinha consciência de que não tinha futuro, né? E que eu precisava tomar uma decisão. E aí foi isso que eu fiz, só que com isso eu fiquei muito deprimida, eu chorava muito à noite, às vezes eu acordava sozinha chorando à noite sem saber o motivo que eu estava chorando. Eu também tinha muitos problemas espirituais, né? Eu tinha muito pesadelo, eu tinha muito medo de escuro. Muitas das vezes eu acordava no meio da noite, assim, do nada, ia acender a luz não acendia. Então, foi juntando tudo isso, sabe? Esses problemas espirituais, problemas emocionais. E eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal, né? Porque na minha adolescência eu tinha chegado aí com uma amiga, só que eu não permaneci. E aí eu me lembrei de tudo que eu ouvia, de tudo que eu aprendia lá, né? Embora eu não tivesse me entregado, mas eu tinha já essa consciência, né? De Deus e do que era certo e do que era errado diante de Deus. E aí eu resolvi procurar uma igreja universal nesse período, né? Sozinha, sem convite de ninguém. Eu digo que foi o próprio Deus que me convidou, né? Porque eu cheguei já na igreja determinada. Nesse mesmo dia eu conversei com um pastor, né? Falei que tudo que estava se passando comigo, né? E ele me orientou a me batizar, e naquele mesmo dia eu me batizei, disposta a me entregar para Jesus assim, sem reserva, né? Então, nesse dia eu parei de fumar, parei de beber, abri mão das minhas amizades, comecei a ir nas reuniões de quarta-feira, de domingo. Eu coloquei em prática aquilo que eu ouvia na igreja, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, então eu vou resistir. E foi o que aconteceu, né? Porque a palavra de Deus, ela não falha. Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a ouvir falar bastante sobre o Espírito Santo nas reuniões de quarta e domingo, nas reuniões, né?
E eu percebi a necessidade que eu tinha de ter o Espírito Santo. Eu achava que eu não merecia o Espírito Santo. Aquele complexo de inferioridade ainda estava ali dentro de mim, porque assim, eu olhava para todo mundo, eu achava que todo mundo era de Deus, que todo mundo, sabe, era muito santo e que eu jamais ia conseguir chegar no nível dos outros. Eu olhava para os obreiros e eu pensava, nossa, eu nunca vou conseguir ser assim, né? Até chegou um momento, numa reunião de quarta-feira, o pastor pregando, eu entendi. Eu falei, não, peraí, mas eu não mereço, ninguém merece. Quem que merece o Espírito Santo? Ninguém merece, né? Mas é pela fé que a gente alcança, é uma promessa de Deus, assim como todas as outras promessas é mediante a fé, o Espírito Santo não é diferente, né? E aí ele começou a falar sobre as pessoas que tinham desejo dentro de si de fazer a obra de Deus, mas que ainda não tinham o Espírito Santo. Na hora que ele falou isso, eu levantei na hora. E aí eu fui caminhando sozinha para frente do altar. Ele não tinha nem chamado ainda as pessoas na frente do altar e eu fui. Porque era como se eu estivesse sozinha ali na igreja, sabe? O Espírito Santo estivesse me chamando. E eu fui, eu fechei os olhos naquele momento e eu comecei a buscar o Espírito Santo. E nesse dia eu fui batizada. E foi algo muito forte, porque foi uma coisa que eu não estava esperando, né? Porque durante tanto tempo eu busquei e não acontecia. E isso aconteceu naquele dia, quando eu tive esse entendimento de que eu não precisava merecer, eu apenas precisava crer. E naquele dia eu criei. E aí foi quando aconteceu, naquele dia. A partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa, sabe? Eu deixei de ser aquela menina insegura, que dependia da aprovação dos outros, sabe? Que tinha medo de falar não para as pessoas, com medo de ser rejeitada, sabe? Então, assim, eu passei a ser uma pessoa forte, uma pessoa que sabia o que quer realmente, sabe? Naquela quarta-feira eu saí da igreja, eu me lembro que dentro do ônibus eu queria falar de Jesus para todo mundo, sabe? Era como se, a partir daquele dia, eu comecei a ver o mundo diferente, eu comecei a ver as pessoas diferentes, é como se eu estivesse num patamar mais alto, sabe? Que você conseguia enxergar o que antes eu não enxergava, né? E eu queria que elas passassem também por essa experiência, essa coisa de ter paz em meio à guerra, né? Que é exatamente isso, o Espírito Santo. Você está cheio de problemas, a sua vida exterior continua da mesma forma, mas dentro de você tem alegria, aquela fonte de água viva que a palavra de Deus diz, né? Então, essa fonte é jorrar, que você quer que todas as outras pessoas experimentem também. A sede que eu tinha aumentou ainda mais, né? Porque agora o Espírito Santo estava dentro de mim. E hoje minha vida é completamente transformada, tanto como pessoa, né? Principalmente por dentro, né? Acho que a mudança acontece de dentro para fora, né? Então, conheci meu esposo na igreja, né? Somos casados já tem 21 anos. Nós dois fazemos a obra de Deus juntos, né? Estamos trabalhando no mesmo propósito no Força Jovem, hoje ajudando jovens que um dia, como eu, né? Que sofri, que vivi embalada, que achava que era nas baladas, nas bebidas que eu ia encontrar solução para o meu vazio interior. Hoje eu sei que esse não é o caminho. O Espírito Santo, para mim, é tudo, é a razão da minha vida, né? O Espírito Santo é a razão de eu acordar todos os dias, né? Porque sem ele a gente não é nada, sem ele não existe vida, né? O que existe é sobrevida, né? E com o Espírito Santo a gente tem vida e vida com abundância, a vida que o Senhor Jesus nos prometeu.